O debate de hoje sobre o cuidado em saúde mental na perspectiva da reforma psiquiátrica contará com a participação da enfermeira sanitarista Miriam Maria Chaves, servidora da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, e a psicanalista Liliane Maria Alberto da Silva, graduada em Psicologia pela UFMG e mestre em Psicologia pela PUC Minas. Além da clínica particular, Liliane atualmente trabalha na Unidade Especializada de Saúde Mental de Guanhães. Para iniciar o debate, gostaríamos dos atuais requisitos para a internação após a realização da reforma psiquiátrica. Poderia nos ajudar, Miriam? A reforma psiquiátrica antimanicomial, ela não prevê internação, mas sim a oferta de cuidado em liberdade. Eu vou citar aqui o exemplo da Rede de Atenção Psicossocial de Belo Horizonte, que é um modelo de tratamento à luz dos conceitos da reforma psiquiátrica antimanicomial. O cuidado em saúde mental no SUS de Belo Horizonte, ele é ofertado em sua integralidade nos centros de saúde, nos centros de referência em saúde mental adulta e infantil e nos centros de referência em saúde mental. Para os centros de saúde ofertam acompanhamento ambulatorial para os pacientes estabilizados. Os CERSANs oferecem acompanhamento e suporte à crise e à urgência em saúde mental, 24 horas por dia, nas modalidades ambulatorial para os pacientes que já estão mais estabilizados e na transição do cuidado para o centro de saúde. O semi-intensivo, que é a permanência dia, quando por necessidade da crise o paciente precisa passar o dia no serviço. E o intensivo, que é o que a gente chama de hospitalidade noturna, que ela é oferecida num curto período de tempo apenas para a estabilização do quadro da crise. O serviço, 24 horas por dia, ele vai receber cuidados, vai receber medicação e vai ter suporte. Tendo a estabilização da crise, ele vai na transição para permanência dia, depois para atendimento ambulatorial e, por último, a transferência do cuidado compartilhado com o centro de saúde. Nesse sentido, como que se prossegue uma possível internação, Liliane? Com a reforma psiquiátrica, toda a lógica de atendimento, de discussão, de cuidado na saúde mental fica alterada. E um dos efeitos disso é que a internação de uma pessoa deve se dar, em último caso, de modo temporário, com cuidados que ajudem essa pessoa a dar conta e atravessar os momentos de crise com a medicação necessária, pelo tempo necessário, de modo que ela não precise sair. Ela tenha garantido o direito à convivência familiar e comunitária e ela não precise ser afastada do mundo social, do grupo social e familiar dela. Isso tem um efeito tanto para o paciente, quanto para a sua família e para a própria comunidade onde ele está inserido, né? A desconstrução do preconceito junto à sociedade, junto à família, junto aos amigos, é uma das possibilidades mais importantes que reduzem a necessidade de internação do paciente. Então, o paciente vai ser internado, em último caso, no momento de crise aguda, como cuidado, como suporte a ele, e não como uma estratégia de exclusão e de silenciamento e de apagamento desse sujeito. E como é feito atualmente o tratamento e a ressocialização de pacientes com doenças que necessitaram de passar por um processo de internação? A senhora poderia nos ajudar nessa compreensão, Liliane? Os pacientes que precisam da internação, essa internação deve significar os cuidados interdisciplinares necessários a cada caso. A particularidade de cada paciente deve ser pensada, considerada e acolhida pelo serviço onde ele estiver internado. Então, as práticas interdisciplinares que vão da intervenção médica às intervenções da terapia ocupacional, da psicologia, da cultura, do lazer, das discussões e construções em torno do trabalho desse paciente, isso deve ser ofertado para que a gente não recaia no modelo médico clínico anterior à luta antimanicomial.
Esse paciente precisa ser acolhido e cuidado do modo mais amplo e diversificado possível. Isso é o que permite que ele atravesse e suporte a crise de um modo muito mais cuidadoso, de um modo muito mais humano, de modo que a gente despatologize a situação desse paciente. E aí a gente vai desconstruindo a ideia de alguém irremediavelmente perdido para a humanidade e alguém que tem singulares contribuições no mundo. A gente percebe que o processo de ressocialização adequada, feita da forma correta, é importante para o processo de recuperação desse paciente. Gostaria de acrescentar mais um tópico, Miriam, à discussão? A ressocialização das pessoas em sofrimento mental é pauta constante nos espaços de discussão do SUS e do controle social. A própria oferta de cuidado em liberdade nos serviços substitutivos de Belo Horizonte já é uma forma de ressocialização. Os serviços oferecem todo o suporte para a integração destes sujeitos na sociedade. A parceria dos centros de convivência para que as pessoas em sofrimento mental tenham acesso ao mercado de trabalho, realização de passeios, circulação para prática clínica que tem o sujeito como protagonista do cuidado, é a construção desse longo caminho de ressocialização. As constantes investidas dos profissionais no fortalecimento dos vínculos familiares e com o território de circulação dessas pessoas também é um passo largo e desafiador nesse processo para a gente conseguir a ressocialização das pessoas em sofrimento mental na sociedade. Por fim, sabemos que, infelizmente, ainda há muita resistência na aceitação e na discussão de doenças mentais na sociedade. Nesse sentido, o que nós, como futuras enfermeiras e enfermeiros e demais profissionais de saúde, podemos fazer para melhorar o cuidado prestado e a aceitação social? A prática clínica em saúde mental é um desafio constante no cotidiano da enfermagem. O estigma social que associa a violência, a agressividade e ao risco mental, até mesmo o preconceito em relação à maneira como essas pessoas em sofrimento mental se apresentam para a sociedade, causam incômodo em grande parte das pessoas. Compete a nós, profissionais de saúde, oferecer o melhor cuidado a essas pessoas, sempre pautada em liberdade, e também ocupar os espaços de discussão de políticas públicas e nos posicionarmos claramente na defesa dos avanços da reforma psiquiátrica antimanicomial, visando a garantia de direito desses sujeitos em todas as suas singularidades, e na defesa do Sistema Único de Saúde, que é onde se tem a melhor oferta de cuidado em liberdade, com equidade e tratamento mental. A garantia da interdisciplinaridade na discussão dos casos, na construção dos projetos terapêuticos, na condução das intervenções é fundamental. Então, cada profissional envolvido nesse cuidado técnico com os pacientes é bem-vindo e é necessário. A enfermagem, ela tem contribuições muito próprias e muito ricas no cuidado com esse paciente. Quando a gente fala do cuidado como uma atividade fundamental do campo da enfermagem, esse cuidado ele é muito amplo com esses pacientes. A enfermagem ela tem possibilidade de uma proximidade com o paciente pelas suas ações específicas muito singular. A enfermagem tem condições de alcançar esse paciente em fragilidades, em angústias, em ansiedades dele no que diz respeito ao tratamento, à sua questão psíquica, de um modo que outros profissionais talvez não consigam. Às vezes, na presença de outros profissionais, esse paciente não vai conseguir dizer e trazer questões e sentimentos e problemas que com o enfermeiro, com a enfermeira, ele se sente mais tranquilo de fazer. E nesse cuidado que é tão direto por parte da enfermagem, abre-se um horizonte e caminho de escuta e de intervenção que nenhuma outra categoria profissional talvez tenha. Nossa, a discussão foi muito enriquecedora, o debate foi muito enriquecedor.
E nós mais uma vez agradecemos a disponibilidade e a participação da Miriam e da Liliane na discussão a respeito da saúde mental, do atual contexto de saúde